Sejam bem-vindos ao Brasil História Revelada. Aqui o passado e o presente se encontram para revelar fatos, culturas e acontecimentos que ajudam a contribuir com o nosso país. Inscreva-se no canal, deixe um comentário e compartilhe para que essas histórias cheguem a mais brasileiros. Na história de hoje, vamos falar sobre a Guerra de Canudos, um conflito que aconteceu no sertão seco da Bahia, entre 1896 e 1897, quando o Brasil entrou em guerra contra um povo esquecido. Essa não é apenas uma história de guerra. É uma história de fé, resistência e abandono. A Guerra de Canudos aconteceu no sertão nordestino, mais precisamente no norte do estado da Bahia, numa região árida, de clima semiárido, marcada por longos períodos de seca, solos duros e pedregosos, vegetação da caatinga em isolamento geográfico. O local ficava às margens do rio Vaza Barris, um rio temporário que muitas vezes secava. Esse isolamento fazia que, com o poder do Estado, quase não chegasse ali, ou seja, o povo perecia e passava muita necessidade. Para entender Canudos, é preciso entender o sertão, um lugar onde o povo vivia à margem das decisões políticas e esquecidos pelo governo central. A guerra ocorreu poucos anos após a proclamação da República, em 1889. Na época, o Brasil era governado por Presidente de Moraes, o primeiro presidente civil da República, 1894 a 1898. O país vivia instabilidade política, medo de revoltas, conflito entre militares e civis, resistência de parte da população à nova república. Muitos brasileiros, principalmente no interior, nem entendiam o que era república. Para eles, a mudança de regime não trouxe melhorias reais. Ou seja, o governo não conseguia enxergar aquilo que a população realmente precisava. Com todo esse cenário, surgiu um homem chamado Antônio Vicente Mendes Maciel, conhecido como Antônio Conselheiro. Nascido no Ceará, ele viveu perdas familiares, crises pessoais, dificuldades financeiras. Depois disso, passou a peregrinar pelo Nordeste como pregador religioso. Ele condenava a justiça social, criticava os impostos abusivos, rejeitava o casamento civil. Dizia que a república era injusta com os pobres. É importante deixar bem claro que Antônio Conselheiro ele não organizou um movimento armado inicialmente. Seu discurso era religioso e social. Com suas peregrinações e reunindo muitos seguidores, em 1893, seus seguidores se fixaram numa antiga fazenda abandonada chamada Canudos. Eles rebatizaram o local como Monte Belo. A comunidade funcionava de forma coletiva, no trabalho dividido, comida repartida e ajuda mútua. Fé como centro da vida. Canudos cresceu rapidamente, juntando escravizados, sertanejos sem terra, indígenas e retirados das terras secas. Em poucos anos, haviam mais de 25 mil pessoas. Conselheiro, com sua fé e simplicidade, conseguiu reunir mais de 25 mil pessoas e criar uma cidade forte e próspera. Canudos crescia fortemente e incomodava os grandes fazendeiros e coronéis. Ela incomodava porque não pagava impostos, não reconhecia as autoridades locais, enfraquecia o poder dos coronéis. Crescia fora do controle do Estado. Era liderada por um homem carismático. A elite espalhou boatos sobre Canudos, contando com fazendeiros, coronéis, padres e a imprensa. Eles diziam que Canudos queria restaurar a monarquia. Antônio Conselheiro era um fanático perigoso. O movimento ameaçava a república. Essas ideias foram amplificadas pela imprensa. Com todo esse alvoroço inventado pelos opositores, acabou chegando no governo da Bahia, que pediu a ajuda do governo federal.
O governo federal, para acabar com isso, acabou fazendo uma pequena expedição com poucos soldados. Eles subestimaram os sertanejos, mas o sertão não era conhecido pelos militares e os moradores usaram emboscadas, conheciam o terreno e ataques rápidos e acabaram derrotando o exército. Isso acabou sendo muito humilhante para o governo federal, que acabou fazendo uma segunda expedição, que foi mais vexatória ainda, e eles caíram na emboscada. Consequentemente, eles prepararam uma emboscada maior, numa terceira expedição, e também foram derrotados pelos sertanejos. A falta de conhecimento do terreno e com suprimentos poucos, eles subestimaram o povo, que ganharam mais uma vez. Com isso, Canudos entrou para a lista vermelha e se tornou inimiga interna do próprio governo do seu país. Em outubro de 1897, o governo não desistiu, preparou uma quarta expedição e desta vez eles foram preparados. Agora o objetivo era destruir Canudos. O exército levou milhares de soldados, canhões modernos e apoio logístico. A vila de Belo Monte foi cercada, sem comida, sem água, sem saída. Mas o pior ainda estava por vir. Antônio Conselheiro adoeceu gravemente e acabou falecendo. Mas o povo bravamente resistiu e continuava lutando contra o exército brasileiro. O povo foi guerreiro, lutou até o fim, mas a maioria da população foi abatida. Homens, mulheres e crianças. E por fim, o governo federal e o seu exército conseguiram ganhar a luta. Destruíram toda a cidade e quiseram colocar no esquecimento, mas essa história vive até hoje. Canudos revelou a desigualdade profunda do Brasil, o choque entre o Brasil urbano e o Brasil rural, e o abandono do sertão em muitos lugares até os dias de hoje. Essa história também é contada por Euclides da Cunha na obra Os Sertões. E por fim, Canudos não foi um erro da história, foi um reflexo de um país dividido, onde o Brasil oficial enterrou uma guerra contra o Brasil esquecido. Se você chegou até aqui, já se inscreva no canal, deixe um like e um comentário. Se possível, compartilhe com mais um, para que nós possamos continuar contando histórias. Brasil, histórias contadas.